lei e vou trabalhar. E quem está do meu lado, para vocês terem uma ideia, esse profissional está do meu lado aqui, já fez mais de 1000 partos na sua especialidade de médico... Obstetra. Como é que chama? Obstetra. Obstetra, eu estou enroscando tudo hoje aqui, obstetra. Ele tem uma história, inclusive eu quero dizer que 2 filhos meus nasceram pelas mãos dele. Olha, eu fiquei muito orgulhoso e estou mais orgulhoso de estar aqui com ele do meu lado. Doutor Euclides Ferro, boa tarde, doutor. Boa tarde, Sérgio. Tudo bom? Deu uma satisfação imensa ter o senhor Já aqui. você continua vivo, vamos conversar Pois rápido. pois é, né? Capaz que o homem fuja de lá, rapaz. Pois é, se eu tivesse levado o tiro, eu já estava aqui do meu lado, né? Então, eu já ia pedir para o Pitico fazer um fundo musical de funeral, fúnebre, né? Mas maluco tá cheio na rua, né? Não tem jeito, e a gente não pode. Aliás, quero lembrar que a gente está ao vivo, você pode ligar 2111-7000, pode fazer a sua pergunta, mandar sua mensagem ao nosso entrevistado, a gente fica muito feliz. Doutor, são 47 anos fazendo história da cidade de Rio Claro, da região. Deve ser uma satisfação muito especial. Olha, você tocou num assunto importantíssimo. É uma satisfação gloriosa, por sinal. Porque Rio Claro é a minha terra natal também. E eu vim para cá bem precocemente. Eu acabei de fazer os meus estudos médicos, uma rápida, vamos dizer assim, um rápido estágio, certo? Em clínicas que eu considero a ginecologia obstetrícia e a cirurgia geral. E vim para cá fazendo o quê? Agora é que vem, fazendo pediatria. Você começou como pediatra. Pediatra. Por quê? Porque eu fui treinado na faculdade para ser cirurgião cardiovascular infantil. E para ser cirurgião cardiovascular infantil, você tinha que saber primeiro muita pediatria. Então eu iniciei minha carreira com o saudoso Dr. Piva, Arnaldo Piva, como pediatra. Por quê que eu me dei muito bem? Porque como sendo cirurgião vascular, eu já era treinado para cirurgia cardiovascular, já tinha feito quase residência em cardiovascular, eu tinha muita facilidade em pegar veia. Crianças assim, super desidratadas, não tem como você enfiar na cabecinha e tal. Então eu operava veinha aqui, operava veinha no pé com uma maior facilidade. Canalizava veinha, pronto, hidratava correndo. E o Piva me chamava sempre, o doutor Piva. Euclides, dá uma mão aqui, vem pegar essa veia. Vem, tá aí, com aquilo fui... Mas eu não estava fazendo pediatria e ao lado eu estava operando uma apendicite aguda, um cisto roto de ovário, uma úlcera perfurada. Eu falei, para, Euclides, agora você vai fazer o que você gosta. Você vai deixar a pediatria. E foi lamentável, porque eu tinha uma clínica muito boa. Isso fazem mais de 45 anos atrás, certo? Lógico que muita gente já não esqueceu. Mas aí eu me introduzi na cirurgia geral e na ginecologia e obstetrícia. E tem que lembrar uma coisa, não te cortando. Aquele tempo o médico era generalista. Ele fazia unha encravada, certo? Couro cabeludo, fazia de tudo, vamos falar assim. E eu sempre gostei de mexer com tudo. Aí, e o recém-formado, ele sofre muito no início? Sofre. Sofre, porque é aquela história. Eu vou usar agora aqui umas coisas interessantes. Eu trabalhava no pronto-socorro municipal, onde que tinha muita gente maluca, muita gente mal, e internava úlcera perfurada, hemorragia uterina, hemorragia esofágica, aquele monte de coisa, certo? E ia para cirurgia, tinha que fazer, tinha coisa que não tinha outro jeito, tinha que operar. Com o seu diagnóstico clínico, porque não se tinha tanto exame complementar. Então, a família mal me conhecia, eu falava, eu tenho que fazer essa cirurgia dele urgente amanhã cedo. E eu ainda falava assim, olha, eu vou convidar o doutor Djalma Monteiro Pinto para operar comigo, para endossar, certo, a coisa e vamos dizer assim, ter aceitação que eu ia ser o cirurgião. Eu me lembro, você pega as coisas notáveis, eu me lembro que
tinha a irmã, como é que é o nome dela, meu Deus do céu, lá Santa Casa, ela gostava muito de mim. Não é irmã e meia, é uma outra, bom, uma irmã, que ela era a diretora do centro cirúrgico, certo? Ela que comandava o centro cirúrgico. E tinha uma lousa que se escrevia a cirurgia que ia fazer e quem era o cirurgião. Então estava escrito lá, gastrectomia subtotal, Dr. Euclides. Ela me chamou de lado e disse, o senhor vai fazer essa cirurgia? Ela pôs em dúvida que eu seria o cirurgião, tanto que demorou por causa disso. Aí as coisas foram indo, o nome foi indo, os grandes amigos que eu tive, os grandes colegas que eu tive, ajudaram muito. Eu trabalhei muito com o Dr. Alcides Rodrigues Barbosa, muito depois vai caminhando o Dr. Cristino Severino Neto, cujos partos seus ele teve presente, certo? Cristino era uma pessoa fantástica, sabia. Aliás, eu falei no início do programa que o Serginho e o Gustavo nasceram pelas suas mãos, né? Dois belos meninos. Aliás, mais de 1000. Mais de 1000. Você imagina... não dá para lembrar todo mundo, não. Ah, não. Sérgio, você imagina o seguinte, aquele tempo nós trabalhávamos pelo SUS, para o SUS. Era muito raro o particular. Isso vai aparecer na minha vida, eu não sabia nem cobrar, certo? Então você imagina, o volume de partos no Santa Filomena, onde eu mais atuei como obstetra, o volume de parto mensal, certo? Para cada obstetra, era 40, 50 partos por mês. Imagina você jogando isso por 12 e jogando esses 12 para 45 anos. Quer dizer, teve um volume grande. Acho que eu estou certo. Você tentei somar, mas não consegui. Mas também, é isso mesmo. E você estava comentando um dia uma história, achei muito interessante, até queria contar essa história, queria lembrar que eu estou ao vivo, estou conversando aqui com o médico Euclides Ferro. É verdade que às vezes você ia fazer um parto e por causa de um problema que poderia ocorrer, tal, o pai falava assim, se meu filho morrer, você morre também. Claro. É mesmo? Isso médico também é ameaçado? Muito. Eu pensei que era só apresentador, diretor de programa que era ameaçado. Médico certo. também é? Vê lá. Se bem que a gente sempre teve vamos dizer assim, um jeitinho de cuidar das coisas, certo? Eu nunca deixei de chamar a família, conversar com a família, falar das coisas, mas tinha ameaça, sim. E se eu contasse o que eu fui ameaçado, eu garanto para você que minha família não ia deixar eu seguir medicina mais, sinceramente. Porque as ameaças eram sérias. Agora, aquela história de você estar atendendo o paciente, certo? E você ter sido ameaçado se acontecer alguma coisa errada, é muito triste. E agora, atualmente, questão de anos atrás, não faz muito tempo, houve uma abertura, certo? De acompanhamento feito na época do início do governo Lula, ou na metade do governo Lula. Aí, não sei se por decreto, não conheço o que aconteceu, é direito da gestante, certo? Ter um acompanhante que pode ser aquele que ela queira. Pai, sogro, mãe, sogra e etc, amiga e tal. E aí virou bagunça. Porque você imagine você, numa sala de parto da maternidade não tem só uma paciente. Sim. Tem 8, tem 7, tem 10, tem 12, e todas elas estão lá para ter o nenê, certo? E SUS, a grande maioria era parto normal. Cesárea era um perfil assim de cesárea que não chegava a 20%. E que já era alta para o diretor clínico. Então você tinha que forçar um parto normal. Só que o forçar parto normal é uma loucura. Parto normal é aquele que se processa normalmente em 6 horas, o resto é distócia. Ou seja, um parto que já não vai ser tão normal. E a família junto? Doutor, o senhor não acha melhor fazer uma cesárea? Doutor, vamos fazer uma cesárea? É duro isso aí, Sérgio. Essa é uma pressão que você sofria sempre. Eu aguentei essa pressão e fui devagarinho me liberando dela, certo? Até há bem pouco tempo atrás.
Eu parei a obstetrícia quando eu tive esse câncer de pulmão. E aí mataram o tico, largaram o teco, aí eu fiquei borocochó, não tem aquele torque de sair correndo, ir para uma sala de parto, botar uma luva avental, correndo, às vezes nem botar nada e vai lá. Acabou. Perdi esse torque. Certo? Se não tivesse isso, a gente até poderia ter esticado essa obstetrícia. Mas eu perdi a força para ser obstetra. Eu digo para você, é um ramo de medicina que está acabando. Está acabando. Isso eu converso com meus colegas. Esse ramo de medicina, pediatria e obstetrícia, ó, está indo, viu? Está indo por quê? Porque primeiro a avaliação do colega pelos órgãos superiores é muito pouca. O pagamento que se faz a um parto hoje